Muito bem, vamos aproveitar essa segunda-feira, mais cedo, meio fora de horário, para que a gente possa falar e meditar um pouco sobre o mercado de instrumentos musicais, aproveitando o gancho da feira Conecta Mais, da Música e Mercado, do meu amigo Daniel Neves, e que encerrou ontem aqui em São Paulo. Aí a gente vai fazer uma pequena reflexão. Como eu participo de feiras já desde 1994, lá se vão 30 anos. E feiras aqui no Brasil, a época da Expo Music, aproveitei muito esta feira também, incentivei muito essa feira com o Daniel, afinal de contas, escrevia para a revista Música e Mercado, e ele é o grande responsável, é o presidente da Anafima, então é bacana. O legal desses registros, destas lives que a gente faz, é que ficam registradas ali no YouTube. Eu sei que esse horário é um pouco confuso, mas é um bom horário para quem puder aproveitar e, de repente, escrever, aproveitar o chat aqui comigo, né? E a gente refletiu um pouquinho sobre essa questão, o que está acontecendo com o mercado, por que que o mercado de instrumentos musicais está tão fraco? Ele sempre foi muito fraco. Eu imagino que nos Estados Unidos o mercado de instrumentos musicais atinja mais ou menos 2,5% do PIB. Aqui no Brasil, 0,0000. Não dá nem para comentar. A gente realmente perde, principalmente porque as oportunidades e a forma com que o mercado está tratando a música aqui no Brasil ainda é um pouco complicado, é um pouco, né? Então vamos fazer a nossa contagem regressiva, vamos ver se tem alguém ali. Aqui está a minha linda, sempre é assessora de assuntos maravilhosos, né? Beijo para você, minha linda. Vamos lá. Ontem, então, acabou essa feira Conecta Mais da Música e Mercado, do Daniel Neves, uma pessoa extraordinária, um bravo lutador. Está sempre defendendo o mercado de instrumentos musicais, é o presidente da Anafima, é uma pessoa maravilhosa. E está fazendo um trabalho impressionante, porque manter, estruturar uma feira desse porte não é fácil. Tem que convidar toda a turma, há uma questão de egos envolvidas nos instrumentos musicais, então a coisa fica bastante complicada. E ele é um bravo lutador, vencendo muito bem, com seus argumentos muito fortes, né? Uma das coisas que eu acho interessante com relação às feiras é que cada vez que você participa, e isso eu falo desde 94, cada vez que você participa de uma feira, passando um ano, no outro ano, no outro ano, no outro ano, as pessoas que estão envolvidas com a feira são basicamente sempre as mesmas. Eu consigo colocar na mão, na palma de uma mão, contando nos dedos, a quantidade de pessoas que eu consegui, digamos assim, um networking com pessoas não ligadas ao instrumento musical, que eu consegui como aluno, como pessoa com interesse em comprar instrumentos musicais ou qualquer coisa nesse sentido. Todo mundo que a gente vê ou está ligado a uma loja, ou está ligado a um distribuidor, ou está ligado a uma escola de música, ou seja, é aquele grupinho, aquela patota que está sempre envolvida com estas questões que envolvem instrumentos musicais. Ou seja, você não vê espaço para o novo, para as novas oportunidades.
Então, vamos falar um pouquinho de música, músicos e teclas. Eu já comentei várias vezes que o conhecimento musical é um dos negócios mais promissores do mercado. Mais, inclusive, e eu tenho certeza, que o negócio envolvendo faculdades, universidades. As oportunidades são muitas, o universo de novos aficionados maior ainda. Mas aí fica aquela pergunta: o que é que está acontecendo? Por que a situação é tão caótica? Escolas de música, hoje, dificilmente você tem uma escola de música com muitos alunos. Professores desmotivados, músicos sem oportunidades, muitas vezes trabalhando com marketing de rede, essas oportunidades que aparecem principalmente via internet para sustentar a família. A qualidade musical caindo absurdamente. Ninguém se interessa mais por lançamentos. A pessoa tem um instrumento, sabe que tem um produto novo chegando, mas vai dizer, pô, lá vem a empresa tal lançar, mas os caras só lançam o produto. Ou seja, mercado de automóveis, todos os anos o mesmo modelo tem o ano 2024. Com o instrumento musical não pode acontecer isso? Por quê? O mercado é o mesmo, o sistema de trabalho é o mesmo. Outra coisa que chama muita atenção é os quóruns que acontecem, a quantidade de pessoas que vão participar de workshops, de treinamentos, de demonstração de produtos, mesmo as demonstrações de produtos que são feitas ao vivo em feiras, por exemplo, como essa, a Feira Conecta Mais. O número de pessoas que está ali acompanhando é muito baixo, mas absolutamente muito baixo. É impressionante, você vê poucos comentários, algumas perguntas assim que muitas vezes não tem nada a ver, ou seja, é assustador. E a resposta para isso, e é o que eu chamo você, é que eu venho trazer você para o meu lado, é fazermos uma reflexão. Por que isso está acontecendo? Porque ainda estamos usando os ranços das velhas técnicas de varejo, principalmente aquele varejo da minha época de secos e molhados. Lembra do armazém da esquina? Pois é, já faz tempo e ainda a estrutura do instrumento musical utiliza esse sistema. O cara chega no boteco, lá no armazém, e diz assim, ó, me veja 200 gramas de farinha, meia dúzia de ovos, 4 pães, 2 garrafas de leite. Quanto é? E o cara que te atende é o cara que cobra, é o cara que resolve tudo no armazém. Pesa ali na hora, é uma coisa impressionante. Vai dizer que isso não funciona? Claro que funciona. Tem muitas lojas hoje ali, vamos falar de São Paulo, Teodoro Sampaio, Santa Efigênia, agora que está bastante reduzido, mas ali, principalmente ao lado do viaduto Santa Efigênia, muitas lojas estão ali. Estão funcionando, estão ali, estão atacando, principalmente agora, com essa renovação, com essa remodelação, com esse desejo de crescimento lá na Teodoro Sampaio. Ela funciona, esse sistema. O cara chegar, pedir, o cara vai lá e cobra. Funciona. Mas esse sistema, quando começa a dar um certo movimento, incha. Então, vocês reparem que os grandes, digamos assim, magazines que existiram no mercado, que tinham mais de 2, 3 lojas, incharam, desapareceram. Não vou citar nomes, mas para quem está no mercado, sabe.
Uma quantidade impressionante de lojas que tinham 3, 4, 5, 6 lojas espalhadas pelo país, muitas vezes na mesma região, mas espalhadas em diversos pontos, não existem mais. Por que que não existem mais? Porque o sistema não cresceu e inchou. O começo é tudo o céu de brigadeiro, todo mundo está alegre, feliz, retumbante. Mas e depois? Esse sistema não promove a descoberta de novas oportunidades. Tudo é sempre igual. Todos os dias é tudo sempre igual. Os instrumentos estão no mesmo lugar, aquela escada, a posição do caixa, as cores, o ambiente, as pessoas, tudo exatamente igual. A grande maioria das escolas de músicas estão se sofisticando em criar formas de pagamento, carnê, PayPal, um negócio assim, todo aquele sisteminha, boletos, uns negócios tudo maravilhoso. Entretanto, um tamborim, fale para mim, qual escola de música que você conhece que tem um tamborim? Alguém que possa explicar como funciona um tamborim para você curtir aquilo que é o mais impressionante dos instrumentos que determina o nosso ritmo próprio brasileiro. Estamos no Brasil e praticamente nenhuma escola tem o tamborim. Para mostrar para ninguém. Uma pessoa que é estrangeira, por exemplo, vai lá, vou lá ver uma loja, tem o tamborim, carnaval, para se encantar com o nosso ritmo, com a percussão, com a identidade da música brasileira. Você quer mudar esse estado de coisas? Se você está envolvido com música, eu vou dar algumas sugestões que são bastante interessantes. E é exatamente por isso que a gente está aqui refletindo. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma pergunta pertinente. Ó, Maria do Carmo, um beijo para você. Que bacana participando com a gente ali. Maria do Carmo, maravilhosa, uma das nossas mecenas, está sempre colaborando, ajudando, incentivando o nosso trabalho. Vamos continuar. Então, você quer mudar as coisas? Então, vamos lá. Os 7 elementos para você construir uma potente máquina para atrair pessoas para a música. São 7 elementos, fácil de entender, técnicas que são utilizadas pelos grandes varejistas e que dão resultado. O primeiro item chama alavanca. Arquimedes, há muito tempo atrás, disse: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A nossa alavanca, então, qual é? A música. E o nosso apoio? Quem é o nosso apoio? Os aficionados, os apreciadores da música e dos instrumentos musicais. Portanto, se você estruturar a sua força, mantenha-se aberto às estratégias empresariais e atualize a base de dados dos clientes. Ter uma base de dados de pessoas ligadas a você, independente do tamanho da sua atividade, é extremamente importante. Traga gente para a sua escola. Traga gente para a sua loja. Traga gente para o seu estúdio. Se você tem um estúdio de gravação, não fique só esperando, convide as pessoas para irem conhecer a tua estrutura. Promova shows. Promova aquele chá da tarde. Isso é importante, aquele chazinho da tarde que convida a terceira idade, que está ávida por conhecer esse tipo de atividade, está ávida pela música. Movimente o seu negócio com o melhor que nós temos, que é a música.
Toda loja tem boa parte dos seus vendedores, do pessoal que trabalha, estão ligados à música e são bons músicos. Qual é o problema de você organizar um espaço em que você, toda terça-feira, por exemplo, traz um grupo de pessoas diferentes para ir lá tomar um chá, pegar um docinho, um negocinho, e conhecer a tua estrutura, conhecer a tua loja, entender os instrumentos, conhecer os novos instrumentos. Está aparecendo um monte de. Segundo item extremamente importante, a mensuração. Se você não sabe o que está vendendo, quem está vendendo e para quem está vendendo, não tem como você, ao crescer, evitar o inchaço. E aí aquelas 4, 5 filiais se transformam numa falência múltipla. Fecham todas as lojas. Portanto, você precisa manter controles constantes sobre as vendas. Essas pequenas anotações, que hoje existe uma quantidade impressionante de programas e aplicativos que controlam isso, informatizar as ferramentas que viabilizam vender mais e melhor e administrar uma das coisas que pouca loja eu vejo que faz. Administrar o tempo de venda. Muitas vezes o cara fica ali o dia inteiro tentando convencer sobre a venda de um produto e o cara está ali feliz porque ele está mexendo no instrumento do sonho deles e não fecha absolutamente nada. Passaram-se 10 grandes oportunidades de clientes, ele perdeu todas porque não tem técnica de administrar o tempo. Se é uma escola, não esqueçam, a escola vende aulas de música, parece uma redundância, mas tem que mostrar isso para as pessoas. Como é simples entender o processo de aprender música, mostrar. Se é uma loja, vende o sonho de comprar instrumentos musicais. Se é um estúdio, ela vende o talento e a realização, vende talento. Atrair pessoas para esse tipo de atividade é fundamental. Fundamental. Vamos ver ali, atenção. Minhas lindas estão ali, a Maria do Carmo. Olha, Bernadette, que bacana você aqui, Bernadette. Seja muito bem-vinda. Quem tiver algum tipo de pergunta durante a minha explanação, o objetivo disso hoje é a gente meditar com relação aos instrumentos musicais, à música e aos atrativos que estão desaparecendo para fazer com que você se envolva com a música. Vocês já repararam como no nosso meio a ociosidade de tempo, muitas vezes, deixa eu fechar aqui, é coisa do YouTube, mensagens do YouTube. Muitas vezes a ociosidade é maior que o tempo que as pessoas dedicam para vender, para mostrar aquilo que eles conhecem. Ociosidade. Então, entre numa escola de música ou numa loja de instrumentos musicais, numa segunda-feira pela manhã. Tá bom, segunda pela manhã é complicado para qualquer tipo de negócio. Não é bem assim, mas vamos imaginar que seja essa a desculpa. Entre numa quarta-feira, quando a loja abre, e veja o que acontece com aquele pessoal que está ali trabalhando. A ociosidade é um negócio terrível, uma das maiores pragas que acontecem na linha de instrumentos musicais, envolvendo tanto escolas, universidades, conservatórios, lojas de instrumentos musicais, estúdios, seja lá o que for. Entendeu? É importante trazer a oportunidade para a cabeça de cada um dos colaboradores, para não ficar ocioso. Terceiro item muito importante, encorajamento.
Você é uma daquelas pessoas que imagina que músico ou vendedor já nasce sabendo? Não é assim. Isso é um ledo engano. Descobrir o potencial do conhecimento musical não é somente uma obrigação, mas é um dever. É um dever das escolas, dos estúdios, das lojas. É importante saber como admitir e promover música, ensinar os passos de como tocar um instrumento musical, treinar os colaboradores da escola, de como é importante atrair mais e mais clientes para o conhecimento. E que esse conhecimento seja revelado às pessoas, principalmente que não estão ligadas à música. Vou comentar só sobre alguns dos profissionais que têm interesse em música e que não se sentem atraídos por escolas, por lojas, etc. Engenheiros, médicos, dentistas, os profissionais liberais no geral, as pessoas que você não vai encontrar nas feiras, que você não vai encontrar principalmente nas escolas. Hoje, as escolas de música estão sendo uma forma de colocar os filhos, de tirar a responsabilidade de ficar cuidando dos filhos durante o horário que não é a sala de aula normal, a escola, o ensino fundamental. Muitas escolas de música que eu conheço estão ali preparadas para atender esses adolescentes ávidos, mas cujo objetivo é um só: ter uma atividade. E aqueles que realmente gostam e têm interesse nem sabem como funciona uma escola, como funciona um estúdio de gravação. Como é importante mostrar essas coisas para as pessoas. Temos alguma pergunta ali? Vamos ver. Bernadette, muito obrigado, Bernadette. Olha o Neto ali. Está ali o grande Neto. Neto, qualquer pergunta, você que é um cliente ávido, nos conhecemos, eu acho que foi em 2011, 2010. De lá para cá, Neto, é essa reflexão que a gente está fazendo hoje. O que mudou de lá para cá, desde que nos conhecemos no Play Now? O que mudou com relação ao interesse dos clientes por instrumentos musicais? Meu amigo Urso, abraço, grandes emoções. Que alegria. Olha o Leandro aqui. O Leandro é outra pessoa que vai saber entender qual o objetivo, a nossa preocupação. Leandro, a gente está falando da grande dificuldade da proliferação do instrumento musical, da música, do conhecimento musical, que é o maior patrimônio do ser humano. Ter a sensibilidade musical é o maior patrimônio do ser humano. Se há uma linguagem entre o homem e Deus, essa linguagem é a música. Temos isso nas nossas mãos. E não conseguimos fazer um faturamento anual de 2 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o faturamento de calcinha e sutiã chega a 7, 8. Não vou falar sobre a indústria do sexo, porque a indústria do sexo já passou 100 bilhões anuais. E o nosso setor, que tem a linguagem certa com o divino, não consegue atingir 2 bilhões. E eu comento isso envolvendo instrumentos musicais, iluminação e o áudio. Por isso que eu estou falando de estúdios aqui. Obrigado, Bernadette.
Exatamente, Leandro. Não tem outra maneira. Traga pessoas para conhecerem a tua metodologia. Eu vejo muita gente comentando, fazendo uma piadinha que se coloca em termos de postagens nas mídias sociais. Olha, eu não vou trabalhar lá em tal lugar de graça, não sei o que lá, não vou em tal lugar de graça. Faça-se ser notado para daqui a pouco você poder cobrar valores que são coerentes àqueles, mas façam as pessoas terem necessidade de música. Se você não aproximar essas pessoas de você, o que você vai fazer, minha gente? Exatamente. É isso aí, Leandro. Vamos continuar. Realização é o nosso quarto item. E aí eu começo com aquela história que envolve principalmente quem é o responsável pelo processo todo, quem é o empreendedor. Só você gosta de ganhar dinheiro? Só você gosta de qualidade de vida? Só você quer sucesso e reconhecimento? Claro que não. Todos nós, todos os colegas, todas as pessoas buscam a satisfação das nossas necessidades por aquilo que gera o processo no mundo, chama dinheiro, grana, receber por isso e ser muito bem pago por isso. Portanto, não tem como negar, para ampliar o potencial de ganho, é necessário treinamento, remuneração adequada, acompanhamento do potencial de professores, colaboradores e vendedores. Assim, o conjunto inteiro ganha com isso. Todos ganham. E o interesse pela música cada vez vai atingindo mais pessoas. Porque há um item que é extremamente importante para você: satisfação. Satisfação naquilo que você faz. E 80% da satisfação daquilo que você faz é ser bem remunerado, ser bem recompensado. Vamos lá, se tem alguma pergunta. Tem grande interesse ainda por parte das pessoas, meu amigo, em instrumentos musicais, mas sabe o que pega? É o preço praticado pelo mercado brasileiro. Está impossível ter bons instrumentos com preço bom. Não enquanto esse ranço político estiver ainda de pé, vai ser muito difícil de mudar essas coisas, Neto. Mas um detalhe é importante você saber, principalmente você que está ali em Petrópolis. Quanto engenheiro, médico, dentista, profissional liberal de sucesso, que poderia estar adquirindo esses instrumentos caros e estão distantes, comprando passagem para Miami, para Orlando, para Califórnia, para a Europa, e deixando de colocar um bom instrumento musical na sua casa. Tem algumas pessoas, eu vou fazer um adendozinho aqui, sem tentar exagerar muito, já estamos com 28 minutos aqui, não quero exagerar muito hoje, não. Mas é interessante você observar como tem pessoas que, por exemplo, olha, eu gostaria de um piano excepcional. Eu que trabalho com piano, vejo isso acontecer sempre, toda semana, toda hora. Eu quero o melhor piano do mundo. Qual piano que você quer? Ah, eu quero o Steinway. Tá bom. Quanto você acha que custa um Steinway? Ah, uns 20, 30 mil reais. Ou seja, veja como é complicado explicar o que o Neto comentou aqui. Como é complicado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou anunciando, por exemplo, um Steinway D de concerto
não sei, não me lembro bem o ano dele, mas é já bem antigo, ele já não é mais para sala de concerto, que já passou os 15 anos, R$ 900 mil. Eu estou anunciando um CFX novinho em folha, cheirando aquele, sabe? Quando você entra na Lamborghini e você sente aquele cheiro todo maravilhoso, numa McLaren, espetáculo, né? 2,5 milhões. Eu estou com um piano Blitner que está com preço excepcional, meia cauda, 105 mil. Então, nem essa realidade dos preços, e aí eu vou dar a mão à palmatória ao Neto, nem isso as pessoas têm hoje noção. E o Neto acompanha, o Neto é o cara que está sempre ali, desde que eu conheço o Neto, ele está atento a preços e a oportunidades. O Celso, o nosso amigo Urso, sempre, o Leandro, colocamos até um produto dele à venda, não sei como é que ficou ali, um produto que ele tinha para um piano digital que ele tinha para vender, não sei, depois eu não vi o que aconteceu, mas é interessante como as pessoas não têm noção quando você fala para ela, olha, eu vou comprar um piano tal, Fritz Dober, usado, R$ 15 mil. O cara acha um absurdo. Mas um piano Fritz Dober novo hoje está quase 40, 50 mil. Entende? Então as pessoas estão mal informadas. E quem faz isso? Exatamente o que nós estamos comentando. As pessoas não têm a mínima noção do que acontece no mercado. Vou fazer um comentário sobre essa questão de treinamento, de preparar as pessoas para venderem mais e melhor. Vale a frase de Al Capone, hein? Você consegue muito mais com palavras amáveis, é um revólver, do que somente com palavras amáveis. Todo mundo, cada vez que eu escrevo a palavra revólver, estou imaginando que o cara está pegando uma arma e botando na cabeça. Minha gente, entendam que o revólver aqui significa faça pressão, palavras amáveis e diga, vamos lá cumprir as metas da semana. Isso é um revólver. Ninguém vai chegar na empresa e colocar o 38 ali e dizer, vamos vender, minha gente. O que vocês estão pensando? Um revólver significa foco. Foco. Eu estou com 12 alunos, preciso de 20. Foco. Estou vendendo 500 mil, preciso vender 1 milhão. Foco. Treinamento. Controles. Controle do tempo, principalmente aquele tempo ocioso. Controle do tempo de vendas. Resumindo, lógico, põe a pressão, né? Não o revólver. Põe a pressão nos seus colaboradores. O quinto item chama inclusão. E quando eu falo inclusão, não é essa história de ESG, não. Eu acho essa coisa, esse troço de inclusão que está acontecendo hoje no mercado, que vocês estão vendo nas mídias, eu acho isso uma besteira do tamanho assim. Desde que eu sou criança, que nasci em Erechim, no berço da civilização, me relaciono com todos os tipos de pessoas. E a piadinha sempre aconteceu por uma questão da pessoa ser diferente. Você tem uma sala de aula com 40 pessoas brasileiras. Me aparece um japonês lá. O que vai acontecer com o japonês? O japonês é o diferente, vai todo mundo mexer com o japonês. Tá, 40 pessoas na sala de aula, um de óculos, o cara vai ser o 4 olhos. Então, a inclusão que eu vou falar aqui não é pintar de verde, vermelho, fazer um arco-íris na logo para dizer que está puxando o saco de inclusão. Você conversa, balela, coisa para boi dormir. Ninguém vai resolver o problema da violência com essas coisas incentivando a violência. A separação, a ideia. Então, vamos lá. Coloque toda a sua força de vendas na mesma altura dos seus sonhos. Se você estava vendendo 500, que é 1 milhão,
coloque essa força para todos os seus colaboradores. Se você quer ganhar mais, faça com que todos da sua equipe, seus colegas, também ganhem mais. Inclusão significa, preste atenção, explorar o lado forte de cada colaborador, de cada professor, de cada mestre, de cada vendedor. Significa adotar o sistema ganha-ganha. Ganha-ganha. Ganhar sempre. Portanto, o acordo de comissões, a implantação de relatórios de atividades e, principalmente, as visitas, que ninguém mais faz visita. Os atrativos do seu negócio, quer dizer, chamar as pessoas para o seu negócio, é uma condição sine qua non. Sine qua non. Ó, estamos até em latim aqui, hein? Para a inclusão. A verdadeira inclusão. Alguma pergunta apareceu ali no meio? Atenção. Ó, minha linda aqui. Ô, Lu. A Lu aqui, puxa, que maravilha. A filhona sempre dando aquele incentivo. Vou botar os coraçõezinhos aqui, ó. Vai voar coraçãozinho agora ali, minha gente. Boa! Sexto item, criação. Prestem atenção. Todos têm que fazer a sua parte. Os professores, os colaboradores, os vendedores, todo mundo focar no quê? Resultado, venda. E os administradores e empreendedores criarem oportunidades para o sucesso das campanhas, das ações para atrair mais e mais pessoas para a música. Crie, aproveite as datas festivas, incentive oportunidades para os segmentos da sociedade conhecerem o universo de instrumentos musicais, o universo da música. Desenvolver o e-mail marketing, todo mundo diz, olha, que interessante. Ninguém mais vê e-mail. Vê, claro que continua vendo e-mail. Você fazer pressão com uma listagem de clientes por e-mail, o mailing, isso é extremo. Mantenha. Ué, por que não? Quantas pessoas não veem a tua imagem, a tua fotografia e não interagem com você nas mídias sociais? A mesma coisa acontece com o e-mail. Muitas pessoas leem, jogam fora, tá, mas vai ter sempre alguém que vai atentar e vai ler. Inclua as mídias sociais, mas de forma coerente, elegante no seu dia a dia. Aliás, quando eu falo de mídias sociais, significa a pressão diária nas postagens. Não adianta postar um vídeo bom, maravilhoso, uma boa matéria, um bom assunto, qualquer coisa, uma única vez, e deixar lá. E imaginar que as pessoas vão ficar lá fuçando a tua página para ver, não vão. Mesmo de artistas famosos, de gente importante, as pessoas não veem. Eu vejo, por exemplo, nos grupos que a gente participa de instrumentos musicais, de música, etc., você põe lá, estou vendendo um piano Yamaha, tal, 25 mil reais, São Paulo. A primeira pergunta que aparece embaixo nos comentários, quanto está o valor desse piano? Em que cidade que está o piano? Impressionante. Mas e aí, qual é o problema? Vai lá e responde. O piano está a 25 mil reais. Estou aqui em São Paulo. Venha conhecer. Você não precisa fazer uma piada com o cara e dizer, pô, cara, você não está lendo ali que está ali no descritivo? Seja elegante. É preciso muito mais. É preciso constância, é preciso repetição, é preciso corpo a corpo. Todos os dias você focando naquilo que você faz para atrair cada vez novas oportunidades. E o último item é o arrebatamento. Não vou exagerar muito aqui, vamos já deixar o
a nossa live mais curta do que 1 hora. Legal. Arrebatamento. Arrebatamento é a palavra do momento. Se vai, é arrebatamento. Então, por que não converter essa ideia em vendas, em negócios, em ampliação do potencial da escola, do estúdio, da loja? Saiba vender dentro da empresa. Você tem parentes, você tem amigos, você tem colegas. Estabeleça prêmios arrebatadores. Isso é importante, hein? Loja de instrumento musical, poucas oportunidades, você tem aquilo que a maioria das pessoas usam. Olha, nós vamos fazer tal, tal, se você comprar, ganha um Tigre, não sei o que lá, vai concorrer a uma BMW. Não precisa ser nada de exagerado, mas tem sempre um atrativo. Qual é o problema? Muitas vezes tem algum instrumento, alguma coisa que está lá parada há 443 anos. Pega esse negócio, ao invés de passar para deixar lá ou tentar vender por um valor que não vai vender, nunca faça um sorteio, qualquer coisa nesse sentido. Para você, para a sua equipe, estabeleça prêmios para os professores, estabeleça vantagens para os seus clientes. Envolva todas as pessoas no seu negócio, no seu convívio, no seu dia a dia, no processo de vendas. É simples assim. São 7 elementos. E é só colocar a mão na massa. Eu vou começar um por um deles, hein? O primeiro item, atenção, estou voltando aqui para não esquecer nenhum deles. Primeiro item, alavancar o seu negócio. O segundo item, a mensuração, dimensionar o que você tem para poder atingir os teus clientes. Terceiro item, encorajamento, criar força no seu potencial de vendas. Quarto item, realização, sucesso nas vendas. Quinto item, interessante, e nós já comentamos que é fundamental, chama inclusão, mas não aquela inclusão que o pessoal está comentando aí. Inclusão significa colocar toda a sua força de venda na mesma altura, sua, dos seus clientes, dos amigos, independente da cor, do credo, do seja lá o que for. Isso é inclusão. Ganhar sempre. Sexto item, criação. Sétimo item, o arrebatamento. 7 itens, minha gente. E a gente começa a obter mais resultado. A gente começa a perceber que em feiras começam a aparecer pessoas que absolutamente não tem nada a ver com o instrumento musical, mas que é um aficionado. Teve uma oportunidade que eu trabalhava lá em Belo Horizonte, e aí apareceu um cidadão lá, disse, eu quero uma guitarra. Assim, pô, tinha uma guitarra de 30 mil reais, uma super cara. Essa aqui é uma guitarra tal, tal, é a mesma, o mesmo design, o mesmo modelo, qualquer coisa assim, que usa o Paul McCartney lá. Então, contrabaixo, então. Paul McCartney, vamos lá, o John Lennon, para ser guitarra, vamos manter. Aí o cara pega e compra aquilo. Você vai na casa do cara, vai ver o seguinte, o cara pegou e colocou na parede da sala dele aquela guitarra. O objetivo dele era um só, dizer, olha, está aqui um modelo que é aquele que parecido com o que o John Lennon utilizava. Ele não toca instrumento, mas ele queria colocar ali como um quadro, por exemplo, caríssimo, que você vê na sala de pessoas que têm muito dinheiro, têm condições, espetacular. Por que não um instrumento? Vamos ver se tem alguma pergunta para a gente encerrar aqui e mandar um abraço para todo mundo. Neto, uma maravilha. Minha filha fantástica, Rita, sempre está aqui. A Rita é maravilhosa. Chegou sim, Rita. Isso aqui está tudo registrado. As pessoas são maravilhosas, sempre estão dando aquele alô impressionante. Então, eu gostaria de, se vocês puderem fazer algum tipo de comentário sobre aquilo que a gente discorreu, é importante. É uma reflexão, porque nós realmente trabalhamos com, eu vou dizer, putz, na vida, gente que é pianista, músico,
vendedor, a gente trabalha com o melhor negócio do mundo. Leandro, não me deixa mentir, o Neto, não me deixa o Urso, o Celso, são pessoas que estão sempre envolvidas com isso. Sempre, sempre envolvidas. O Neto, até eu percebo que o Neto tem outra atividade paralela, mas tem sempre aquele sonho de deixar só o foco na música como se fosse a, a forma principal de rendimentos da casa. Espetáculo. Nós vivemos com a maravilha. Todos os dias a gente está trabalhando com música. Por exemplo, o Leandro está num restaurante, aparecem pessoas diferentes, gostos diferentes, pedidos musicais diferentes. Isso é fantástico. Muitas vezes se pega uma pessoa, isso aconteceu comigo, toquei um tema, não me lembro, acho que era em algum lugar do passado, a senhora me mandou um Pix de quase R$ 1.000, ela se emocionou com o negócio. Se entende? Você, sem querer, pela tua atividade, faz um... Você não sabe quem você está influenciando, quantas pessoas você está influenciando. Como é importante esse tipo de coisa. Toca no coração. Olha, você tocou uma música que foi do meu casamento. Se entende? Isso me fez lembrar. Teve uma oportunidade, na época que eu trabalhava na Holland, apareceu uma senhora lá, e ela disse, olha, eu quero ver um piano, quero levar para casa, um piano digital. Na época era KR, o nome dos pianos da Holland, né? Os pianos digitais da Holland. E aí eu disse assim, olha, isso aqui é maravilhoso, vou tocar uma música para a senhora. E toquei aquela música The Windmills of Your Mind, de Michel Legrand. A mulher começou a chorar na hora. Eu acertei a música como nunca poderia ter acertado, porque era a música que o filho dela gostava, e o filho dela tinha falecido num acidente de trânsito. Se imagina, ela escutar aquela música na hora, aquilo foi de uma emoção que me emociona ainda agora, falando com vocês aqui. Urso, é uma luta sempre. Tentar influenciar e fazer hoje os restaurantes, os ambientes terem. Eu falo sempre aqui em São Paulo, quando eu tocava piano em restaurante, todo lugar era obrigatório ter um piano em restaurante, em hotel, etc. Hoje, aqui em São Paulo, você conta na palma da mão. Se você receber uma pessoa de fora, se eu receber uma pessoa, por exemplo, da China, do Japão, de empresas com a qual eu trabalho, vamos escutar uma bossa nova, onde você vai? Muitas vezes você chega lá no Blue Note e a noite é de um artista que não tem nada a ver com aquilo que você gostaria. Você entende? Então você não tem mais um ambiente que se diga assim, pô, vou lá, vou escutar uma bossa nova bacana, Liz Regina, vou escutar Tom Jobim, vou escutar não sei o quê, uma mulher cantando, alguém cantando. Difícil, minha gente. Um piano bem tocado hoje em hotéis está raro. Então fica aqui o nosso primeiro agradecimento de vocês participarem de uma live comigo na segunda-feira, né? Um beijo para vocês. Muito obrigado sempre. Vocês são a energia que move este canal aqui maravilhoso. Puderem compartilhar com os amigos, a reflexão hoje foi exatamente por isso. Parece dolorido, mas é uma reflexão necessária. Principalmente depois que encerra uma feira. E eu gostaria realmente de que essas feiras e esses eventos pudessem atrair pessoas completamente fora daquele quadradinho. Sempre que surjam pessoas diferentes, com novas ideias, um perfil de... Né? Obrigado, minha gente. Um beijo para vocês. Tá todo mundo alegre e retumbante. Tchau, tchau. Vamos fazer a contagem do final ali. Atenção. 3, 2, 1. Encerrando.